Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. O último episódio, espantosamente, inesperadamente, levantou uma celeuma gigante porque os partidários do Chega se levantaram. Têm todo o direito. Não é isso que é que eu estou a questionar. Agora, meus amigos, há duas notas prévias. Uma, que eu já disse várias vezes: o canal é meu, quem manda sou eu, quem pensa sou eu, sou responsável pelas coisas que digo, por isso vou continuar a dizê-las. Também houve muita gente ou algumas pessoas que se indignaram com o facto de eu tratar André Ventura por o coiso. Trato e continuarei a tratar. E vou explicar porquê. Quem quer ser respeitado tem que se dar ao respeito. Um líder de um partido que compactuou com uma carta falsa anti-António José Seguro, em que constam assinaturas falsificadas de Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro de Passos Coelho e Cavaco Silva, não estão à espera que eu respeite, pois não. Um tipo que trata um adversário político por tó zero, se calhar para ter piada. E lembro-me perfeitamente de ter tratado o atual Primeiro-Ministro por prostituta. Com certeza que não se importará de ser tratado pelo coiso. Até é bastante suave. Nunca na minha vida eu imaginaria ver o Sá Carneiro dirigir-se a Mar Soares enquanto adversário político e dizer o Bochechas. E toda a gente sabe que o Mar Soares era conhecido pelo Bochechas, da mesma maneira que o Eduardo Prado Coelho era conhecido pelo Almôndega Peluda, e nunca nenhum adversário dele o tratou dessa forma. Quem quer ser respeitado tem que se dar ao respeito. É simples, é fácil. Por isso, continuarei a tratar exatamente como eu entendo que devo tratar. Ponto final, parágrafo. Entrando diretamente no tema de hoje, embora eu esteja à distância, eu juro-vos que estou destruída e esmagada com o grau de devastação que aconteceu em Portugal, embora, lá está, muitos negacionistas existam que dizem que já não, que não existem alterações climáticas. Quando de facto, isso é verdade. Não existem alterações climáticas. Nós vivemos perante uma emergência climática. Guterres está cansado de dizer. Mas não, é drill, baby, drill. Isso é que está a dar. Nós sabemos que o maior cego é aquele que não quer ver. Por isso, este género de fenómenos vão aumentar ainda mais. E eu tenho visto coisas absolutamente dolorosas. Não é só as pessoas perderem casas e viverem sem água e sem luz e sem comunicações e naquele extremo de atordoamento. Muitos locais de trabalho foram muito seriamente e gravemente afetados. Como é que essas pessoas vão trabalhar e vão sobreviver nos próximos tempos? Não contando com os mortos. E temos aquela declaração mais do que infeliz e indecente do Primeiro-Ministro que, eu penso que toda a gente viu, que numa comunicação institucional e oficial, feita em pleno Palácio de São Bento, diz que deseja e dá as condolências às famílias daqueles que não evitaram a trágica consequência de perderem a vida. Eu nem quero falar muito sobre isto, porque das duas uma. Já ouvi a versão de que foi um improviso. Foi improviso, foi muito mau improviso, e aconselho o senhor a nunca improvisar.
Se não foi improviso e estava escrito, aconselho o senhor a mudar rapidamente de equipa escrevinhadora de discursos, porque isto não se pensa, quanto mais dizer-se. Se fosse num ambiente mais informal, enfiarem-lhe um microgaitas em frente e fazerem-lhe uma pergunta e o homem dizer um disparate destes, era mau, mas numa comunicação oficial, valha-me Deus, todos os cuidados são poucos, sobretudo quando estamos a lidar com famílias enlutadas e não de pessoas que não evitaram a trágica consequência de perderem a vida, porque se pudessem ter evitado, com certeza que o teriam evitado, ou não? Esta falta de sentido de Estado, de política, de humanidade, de compaixão. Eu sei que são os ventos do tempo, mas há limites para os ventos do tempo. E se calhar também é dos ventos do tempo o aproveitamento indecoroso que certos políticos, e só vou referir 3 casos, fizeram de uma situação de dor e de desolação. António Leitão Amaro. Aquele vídeo que ele pôs é pornográfico. É pornográfico. Está bem que o homem tirou. Mas se não sabe, devia saber, todos, de uma maneira geral, todos sabemos que o que está na net fica para sempre na net. Por isso não convém ser leviano ou distraído ou estúpido. Porque aquilo é uma mistura das 3 coisas: leviandade, distração e estupidez. O homem a roer as unhas, todo ativo, manga arregaçada, bora lá. Quando está a gente a morrer e a perder tudo? Este é o número 1. O número 2 foi o Ministro da Defesa. Aquele iluminado que vive preocupado com a Olivença, pois claro, e que isto passou na TVI, podem ir confirmar, que eu não estou a dizer que militares não estejam no terreno, estão muitos e estão a fazer um trabalho super válido, mas na cena que eu vou descrever, montaram as tendas, apanharam uns pinheiros e umas arvositas que estavam no caminho. O senhor ministro chegou, botou faladura, frente às câmaras, naturalmente, foi-se embora e os militares tiraram as tendas porque só as montaram para aquele momento em que lá foi o ministro. A população ficou revoltadíssima e com razão. Eu quando ouço o Francisco, o Chicão, Francisco Rodrigues de Santos, o Chicão falar em nome de uma democracia cristã profundamente humanista, eu digo, é aquilo. Que raio de centro democrático social é que existe neste momento? Que compaixão, que humanismo, que nada. E depois, o terceiro lugar no top, evidentemente, que é ocupado pelo Coiso, que com 4 garrafitas de água e ar compungido e em esforço e a benzer-se de fato e gravata, foi ajudar as populações carenciadas, naturalmente, com um rol de câmaras atrás e televisões. Shame on you, não para o Coiso, mas para as televisões que andam atrás dele. Esse homem também se diz católico e que vai à missa. A verdadeira solidariedade, aquela que é a declinação política do amor, não se faz
de fato e gravata a fingir que se carrega muita coisa na mala de um carrito qualquer, de uma carripana. Faz discretamente, sem câmaras. Faz com o coração. Faz de verdade. E é isso que falta a estes políticos. É o sentido da verdade. É o sentido do Estado. É o sentido dos outros. É tudo tão poucachinho que é afrontoso. Ainda é por isso que o tal movimento do #Resist é tão importante. Para terminar o episódio, ao menos com uma nota de humor, e isto foi numa conversa que eu estava a ter no X, sobre a abertura das comportas das várias barragens e devíamos estar uns 4 ou 5 a conversar sobre isso. E eis que entra uma senhora cujo nome eu não me lembro de todo e que diz que não percebe porque é que se estava a deitar fora a água das barragens, porque no verão podemos ter seca e a água pode vir a fazer falta. Houve um silêncio na conversa, escrita, claro, durante uns largos segundos, bem largos, e até que eu disse, assim, acabamos de aprender que as barragens são elásticas, são flexíveis, esticam, e como esticam, pode aumentar a capacidade delas. Essa senhora deve pensar isso, que as barragens esticam e então vão incorporando e mais água, e mais água, e mais água, e mais água, vão esticando, vão esticando, vão esticando. São feitas de elástico ou coisa que o valha. Pronto, isto é um apontamento de humor que eu, no meio disto tudo, achei que a senhora, além de uma certa lata, tinha um elevado grau de ingenuidade e alguma ignorância, naturalmente, mas achei graça e não foi ofensivo para ninguém. E pronto, e pode ser que a senhora tenha ido ver que afinal de contas as barragens são feitas de betão e que não esticam. Perante tanta angústia, tanta angrura, tanta dor, #resist, sempre. A ajudar, a partilhar, a colaborar, sem ser intrusivo. É tão necessário. Posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, 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 continuem a visualizar, a partilhar, a subscrever, a pôr comentários, a desafiar-me, a dar-me temas, a conversar comigo. Vamos continuar a crescer. Please, please, please. Até breve.